mulherada! Saudade de vocês, viu? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e eu espero que vocês estejam acompanhando os nossos estudos. Não deixe a gente sozinha, viu? Comente lá no grupo o que você tem achado, o que você aprendeu até aqui. Aproveite os grupos de WhatsApp para a gente poder sair um pouco dessa tensão que a gente vive, né, de isolamento, de poder se comunicar um pouco com as irmãs, de poder ter conversas que sejam edificantes para a nossa vida, né? Então, em vez de ficar compartilhando notícias sobre o Covid toda hora, vá ler os versículos que falam sobre os atributos de Deus e fala pra gente o que você tem achado, porque é mais saudável e é mais legal. Durante a semana, então, a gente vai estar trabalhando os outros versículos, então fique de olho, acompanhe o seu grupo do WhatsApp para você não perder nada, tá bom? A gente tem falado sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E até aqui a gente já falou sobre 3 atributos, você lembra quais são? A gente falou sobre dependência, Deus se basta. A gente falou sobre imutabilidade, Deus é o mesmo, ele não muda, ele não pode ser alterado. E a gente falou sobre eternidade, que é a respeito de Deus ser um ser infinito. Ele está para além do tempo, ele é dono do tempo. Foi isso que a gente chegou à conclusão, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro atributo que entra nessa categoria, que é o atributo de onipresença. Assim como Deus é ilimitado ou infinito no que diz respeito ao tempo, Deus também não é limitado no que diz respeito ao espaço, ou seja, ele está para além do espaço, para essa noção de espaço que nós temos. A onipresença de Deus pode ser colocada para a gente como Deus não tem tamanho, ele não tem dimensões que a gente possa medir, né, espaciais. Ele está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. E ele age de maneiras diferentes em diferentes lugares e ao mesmo tempo. Então Deus está em todos os lugares, ele não se divide. Um pedacinho dele está aqui comigo, um pedacinho dele está aí com você. Não, ele está comigo e com você e em todos os outros lugares. Deus está em todos os lugares, ele está presente e é por isso que ele tem conhecimento de tudo o que está acontecendo. Deus está presente então em todos os lugares, a gente pode ver isso lá no livro de Jeremias. Deus, através do profeta Jeremias, ele está repreendendo os profetas que pensam que Deus não está, que Deus está vendo só o exterior deles, né? Deus não está vendo o interior deles. Então, ele usa o profeta para dizer assim para eles: olha, vocês acham que eu sou um Deus apenas de perto? Eu também não sou um Deus de longe? Será que alguém conseguiria se ocultar dos meus olhos ou buscar algum esconderijo, de modo que eu não veja onde ele está? Né? Ele fala, não sou eu o Deus que enche os céus e a terra? E lá no capítulo 23, então, Jeremias repreende esses homens, dizendo assim: vocês dizem que conhecem a Deus, mas vocês não têm noção de quem Deus é? Né? De que Deus está em todos os lugares, inclusive no coração de vocês, e Ele sabe o que vocês estão pensando, e Ele sabe se vocês estão sendo sinceros de coração e buscando a Deus nas suas atitudes de verdade. Isso é interessante porque isso faz a gente vasculhar o nosso coração muitas vezes e fugir da religiosidade muitas vezes que nós vivemos, onde as nossas ações dizem uma coisa, mas o nosso coração não está em Deus. As nossas ações dizem alguma coisa, que a gente está se importando com o reino, que a gente ama as pessoas, mas no fundo a gente faz isso para que não é compatível com o nosso coração. Às vezes a gente está com o coração pesaroso, cheio de pecado, ou com o coração vivendo incredulidade, ou vivendo hipocrisia, ou tendo uma vida dupla. E a gente precisa ter essa noção de que para Deus isso não existe. Deus está em todos os lugares, inclusive dentro de nós. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós sentimos, e ele sabe se o que nós pensamos e sentimos está compatível com aquilo que nós estamos externalizando também. Então a gente tem que ter um cuidado bem grande aí com isso. Deus não tem dimensões espaciais, como eu falei. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, e não pode ser contido em espaço nenhum. Não existe um lugar que seja grande o suficiente para que Deus caiba nele, para conter Deus. Nosso Deus é eterno, né? A gente viu que ele não depende de nada, de ninguém, que ele é imutável, que ele é eterno, e agora a gente sabe também que Deus é maior do que qualquer outra coisa que a gente conheça. Esse nosso Deus, é por isso que ele é criador de todas as coisas, porque ele não tem como caber em nada disso, afinal todas as coisas foram criadas por ele, e ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o espaço. A gente não tem como limitar Deus dentro de um lugar, dentro de uma caixinha, muito menos dentro de uma ideia, né? E a gente tem que ter muito cuidado de não criar Deus dentro de uma caixa, como se ele fosse determinadas coisas apenas, sem levar em consideração que Deus foge da nossa compreensão.
e que muitas coisas a gente nunca vai saber plenamente, e a gente precisa se conformar, inclusive, com isso. Há um salmo muito bonito, que é o Salmo 139, que ele fala de vários aspectos dos atributos de Deus. Mas no versículo 7 a 10, ele fala exatamente sobre esse atributo de onipresença de Deus, e eu queria que você acompanhasse comigo. Ele fala assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Esse salmo é o tipo de salmo que a gente tem que imprimir e pendurar, sabe, na geladeira ou na parede para a gente de vez em quando ler. Para acalmar o nosso coração, para tirar a incredulidade, para nos fazer descansar no Senhor. Quantas vezes o nosso coração fica aflito, né? Achando que, sem se dar conta de que Deus está ali conosco. Minhas irmãs, Deus está em todos os lugares. Ele está aí com você agora, Ele está comigo agora. Deus está conosco. Na mesa quando a gente toma um café, quando a gente está tendo um problema conjugal, quando a gente está tendo um problema com o nosso filho. Ele está conosco ao nosso lado num leito de hospital, esperando um exame, ou acompanhando uma pessoa numa situação difícil. Ele está ao lado, inclusive, das pessoas que nós amamos. Quantas vezes o nosso coração pesa por conta da nossa impotência diante das pessoas que nós amamos que estão longe de nós? Mas como é bom saber que Deus está cuidando dessas pessoas. Que se a gente não pode estar lá com elas, Deus está com elas, seja elas onde estiverem, até mesmo isoladas no hospital, né, precisando de cuidados. Não há lugar onde nós possamos fugir da presença de Deus. E cabe a nós, diante desse conhecimento que a gente tem, de que não existe um lugar onde a presença de Deus não esteja, cabe a nós, então, escolher se a gente vai aproveitar essa presença de Deus e dar valor para ela, ou se a gente vai ser indiferente a isso. E eu espero e te encorajo a aproveitar a presença de Deus no seu dia a dia. A parar nos momentos do seu dia a dia e dizer assim: Deus está comigo aqui, e eu vou falar com Ele, eu vou sentir Ele, eu vou me deleitar na presença do Senhor. Né, nas diferentes demandas que nós temos. Acalme o seu coração quando você se sentir sozinho ou sozinha. Né? Nosso Deus é onipresente. Ele continua cuidando de nós. Ele está em todos os lugares. Que isso acalme o nosso coração, encoraje a nossa fé e nos faça andar com mais segurança, sabendo que Deus está conosco do nosso lado. A gente pode ir para qualquer canto que for. Ele está conosco. E isso é uma senhora garantia de cuidado para a nossa vida. Nosso Deus é onipresente. Um beijo bem grande e eu te vejo na próxima semana.